O motor de um dos navios mais avançados da Marinha falhou exatamente na véspera de uma missão importante. Especialistas realizaram diagnósticos, verificaram todos os sensores, testaram cada sistema. Nada funcionou. Quando tudo parecia perdido, alguém mencionou um nome antigo e esquecido. Quando Brandon Clark entrou, usando um macacão manchado de graxa e segurando uma haste de latão, pediu silêncio absoluto. Ninguém ali percebia que ele não estava ali apenas para consertar um problema mecânico. Ele estava ali para restaurar algo muito mais profundo, sua própria história. Brandon Clark morava a poucos quilômetros da costa. O barracão que ele chamava de lar havia sido, décadas antes, uma oficina de motores marítimos. Agora era seu abrigo, seu local de trabalho e todo o seu mundo. Pilhas de peças de barcos de pesca antigos alinhavam as paredes. Ferramentas penduradas em tábuas de madeira desgastadas. E um rádio antigo, ainda funcionando, tocava todas as manhãs como um relógio. Desde menino, Brandon tinha um dom incomum com máquinas. Cresceu desmontando eletrônicos enferrujados que encontrava no ferro velho atrás da escola e os remontava. Aos 11 anos, reconstruiu um motor de cortador de grama usando apenas peças de sucata. Aos 15, já consertava os motores dos barcos de pesca dos vizinhos sem nunca ter estudado mecânica formalmente. Parecia entender o ruído, o ritmo e o pulso das máquinas melhor do que qualquer um. Era o tipo de talento que não se ensina, só se agradece por ter. Nos tempos de juventude, Brandon serviu como oficial de maquinaria na Marinha dos Estados Unidos. Trabalhou em todos os tipos de projetos, desde porta-aviões até contratorpedeiros. Seu maior orgulho era ter ajudado a desenvolver os motores da classe Arleigh Burke, quando ainda eram apenas protótipos. Aos 72 anos, Brandon parecia mais jovem do que sua idade indicava, e conhecia os motores LM2500 da Arleigh Burke como a palma da própria mão. Mas uma falha no mar durante um exercício rotineiro mudou tudo. O motor do navio em que servia sofreu uma falha crítica. A investigação foi rápida. Culpabilizaram-no, dizendo que ele não havia feito a manutenção preventiva corretamente. Ele tentou se defender, mas nunca teve uma audiência justa. Pouco depois, foi forçado a se aposentar, recebeu uma carta genérica e foi recebido com um silêncio desconfortável. Brandon nunca aceitou aquela história, mas aprendeu a conviver com a sensação de ter sido esquecido por um sistema que não gosta de rever seus próprios erros. Retornou para Tracy, onde passou os dias consertando motores de barcos para pescadores locais e pequenos proprietários. Recebia ligações de pescadores antigos que não podiam pagar por peças novas e de jovens mecânicos que ainda tinham muito a aprender. Então, numa tarde de terça-feira, um número desconhecido apareceu em seu telefone. Brandon limpou as mãos num pano, tão engordurado que mal adiantava, e atendeu. Clark falando. Brandon Clark, aqui é o almirante Jim Lawson, do Comando de Engenharia Naval do Pacífico. Brandon franziu a testa. Aquele nome vinha de muito tempo atrás. Jim tinha sido apenas um tenente quando trabalharam juntos, jovem, afiado e sempre ansioso para aprender. Não achei que ouviria sua voz de novo, Jim. Nem eu, mas temos um problema sério. Brandon caminhou até a bancada e olhou para uma peça de motor desmontada. Pode falar. Temos uma falha no motor de um dos nossos contratorpedeiros classe Arleigh Burke. 5 engenheiros já passaram por ele e nenhum conseguiu encontrar o problema. Temos uma missão em poucos dias. A tripulação parte em 72 horas. Se esse motor não funcionar, a missão será cancelada. Brandon, precisamos de você. Brandon ficou em silêncio. Só de ouvir o nome daquele navio, algo se agitava dentro dele. Não tenho mais credencial ativa, Jim. Já está sendo processada. Então mande um carro me buscar, disse Brandon e desligou. No dia seguinte, Brandon chegou ao portão da base naval de Kitsap carregando sua velha caixa de ferramentas. A base se estendia por quilômetros ao longo da costa, com docas enormes e navios de guerra alinhados como monumentos de aço. O USS Arleigh Burke estava atracado no pier principal.
cercado por técnicos, engenheiros e oficiais. Logo de cara, Clark sentiu os olhares de desprezo dos jovens guardas no posto de controle. 2 recrutas, com não mais que 20 anos, trocaram olhares maliciosos. "Nome?" perguntou um deles. "Brandon Clark, estou autorizado." "Para onde está indo?" "Instalações de manutenção intermediária." O recruta digitou algo no sistema, assentiu e apontou a direção. Brandon retribuiu com um leve aceno. Enquanto atravessava o asfalto úmido, viu à distância o casco cinza do contratorpedeiro. A instalação de manutenção intermediária era um edifício vasto, com espaço aberto, paredes de concreto reforçado desgastadas pelo tempo, teto metálico alto, luzes frias e o zumbido constante de máquinas ao fundo. Lá dentro, tudo pulsava com atividade. As baias de manutenção estavam dispostas como uma linha de montagem, mas cada uma com função distinta. Motores desmontados sobre plataformas elevadas, turbinas expostas com painéis abertos, cabos elétricos organizados e ferramentas alinhadas com precisão cirúrgica. O piso de concreto polido refletia o brilho dos equipamentos. Linhas amarelas marcavam zonas seguras, faixas para empilhadeiras e áreas de risco térmico. Acima, guindastes em trilhos movimentavam lentamente componentes de propulsão que pesavam várias toneladas. Técnicos e engenheiros se moviam com propósito, conferindo pranchetas, consultando manuais técnicos ou digitando relatórios em terminais montados sobre bancadas metálicas. O som dominante era uma mistura de motores sendo testados, o silvo de válvulas hidráulicas, batidas metálicas e conversas via rádio, repletas de siglas e códigos. Ao longo dos lados da instalação, havia salas envidraçadas de inspeção, onde engenheiros examinavam peças, e no centro lá estava ele, montado numa base reforçada e cercado por marcações de segurança no chão. O motor a gás LM2500, removido do USS Arleigh Burke, estava exposto. Sua carcaça prateada revelava a engenharia compacta e poderosa por trás de um dos navios mais avançados da Marinha. As tampas laterais haviam sido removidas, expondo os estágios de compressão axial e o eixo central, que técnicos examinavam com lanternas e sensores térmicos. Um deles, agachado, inseria uma sonda entre as lâminas do compressor, procurando o desgaste térmico extremo. Acima, um guindaste segurava a carenagem externa, enquanto um visor digital na parede mostrava os níveis de vibração em tempo real e a integridade estrutural. O ruído na instalação era abafado, quebrado apenas pelos cliques de ferramentas de torque e pelo leve silvo do ar comprimido. Naquele momento, o coração do contratorpedeiro jazia ali, completamente exposto. Brandon entrou sem cerimônia, o som de suas botas ecoando no piso. Carregava apenas sua caixa de ferramentas amassada. Alguns engenheiros levantaram os olhos, parando por um momento ao vê-lo passar. Ele não parecia se encaixar ali. "Este o cara que chamaram?" murmurou um engenheiro mais jovem, mal escondendo o deboche. O almirante Lawson o aguardava. "Bem-vindo, Clark. Bom te ver de novo. A equipe está ali. Vamos começar." Brandon apertou sua mão e caminhou até o grupo. 5 engenheiros estavam reunidos diante do painel de controle. Um deles, de cabelos grisalhos, parecia ser o responsável. "Sr. Clark", disse ele sem oferecer um aperto de mão. "Sou o engenheiro-chefe Watkins. Temos realizado testes desde a falha. O motor perde potência após 90 segundos de operação. Acreditamos que seja devido a desgaste interno, possivelmente por contaminação salina ou partículas suspensas." "Vocês trocaram os filtros?" perguntou Brandon. 3 vezes, respondeu Watkins, visivelmente impaciente. "Também substituímos válvulas, apertamos todas as conexões, testamos cada circuito." Nada funcionou. Brandon assentiu levemente, aceitando o desafio. "Preciso que liguem o motor", disse ele. "Impossível. Não podemos operar um motor danificado sem todos os protocolos de segurança. Correríamos o risco de piorar o problema."
Então vocês nunca vão resolver isso? Watkins se inclinou para os outros, cochichando. Brandon ainda conseguiu ouvir alguns murmúrios. Quem é esse cara, afinal? Watkins parecia aborrecido. Mas após alguns momentos, cedeu. Liguem o motor em marcha lenta por 45 segundos. Depois, potência máxima por mais 30. Watkins arqueou a sobrancelha. Com licença? Potência máxima? Você enlouqueceu? Esse motor pode explodir. Ou você faz isso, ou eu vou embora. E quero silêncio total no hangar. Nada de conversa, nenhum ruído de fundo. O grupo hesitou. Watkins soltou uma risada nervosa. Vocês querem isso resolvido ou não? Relutantemente, Watkins sinalizou para que todos ficassem em silêncio. Brandon puxou uma haste de latão de sua caixa de ferramentas. Era sólida, desgastada nas pontas. Encostou uma extremidade na carcaça do motor e a outra no ouvido. Ele ouviria tudo diretamente. Isso é uma piada, né? Comentou Watkins, olhando em volta e rindo. Isso não vai funcionar. Mas os outros não riram. Estavam observando, curiosos, incertos. Podem ligar, disse Brandon. O motor rugiu ao ganhar vida. Brandon fechou os olhos e se concentrou. Após 45 segundos, fez sinal para aumentar a rotação. O som tornou-se ensurdecedor. Desliguem, ordenou ele. Afastou-se da haste, respirou fundo e virou-se para os engenheiros. Não é dano por sal. É desalinhamento por vibração excessiva. Os rotores estão saindo do centro em rotações altas. Está gerando um ruído harmônico fora de fase que só aparece nos últimos 6 segundos de rotação máxima. A sala ficou completamente silenciosa. Watkins e os outros se entreolharam, incrédulos. Verifiquem as folgas axiais e radiais. Alinhem o eixo com laser. Isso vai estabilizar. Folga axial e radial? Disse Watkins. Isso não apareceu em nenhum dos nossos testes. Você está dizendo que 5 engenheiros com diagnósticos de última geração deixaram passar um problema básico de alinhamento. Brandon pegou sua caixa de ferramentas e começou a caminhar em direção à saída. Façam o que quiserem. Meu trabalho aqui está feito. Ele deixou o hangar em silêncio, seguido apenas por risinhos abafados e olhares de lado. No jipe que o levava de volta, ouvi um recruta murmurar para o outro. Perda total de tempo. O telefone de Brandon tocou no fim da tarde, justo quando ele drenava um tanque de óleo nos fundos da oficina. Clark falando. Aqui é o engenheiro Watkins, disse a voz do outro lado, agora mais suave, quase hesitante. Só queria te avisar que repetimos os testes com o motor aquecido. Medimos as folgas axiais e radiais e verificamos o alinhamento com o laser. Exatamente como você disse, o rotor estava mesmo fora de centro. As vibrações aumentavam depois dos 40 segundos, causando o desgaste que não conseguíamos explicar. O desalinhamento foi confirmado. Você estava certo. Completamente certo. O contratorpedeiro vai zarpar no prazo, graças a você. Watkins respirou fundo do outro lado da linha, daqueles suspiros que carregam o peso de uma admissão difícil. O almirante pediu que você retornasse à base amanhã. Brandon não respondeu de imediato. Caminhou até a porta da oficina. Lá fora o céu começava a escurecer sobre a baía de Tracy. Tudo bem, disse por fim. Estarei lá. Na manhã seguinte, logo após o amanhecer, um helicóptero militar pousou no antigo cais atrás da oficina. O vento das hélices levantou folhas secas do chão. Brandon ficou à distância, com as mãos enfiadas nos bolsos do macacão, observando. Um tenente da marinha desceu da aeronave e se aproximou dele. Sr. Clark, fui enviado pelo almirante Lawson. Ele solicita sua presença na base naval. Brandon assentiu. Pegou sua caixa de ferramentas como se fosse apenas mais um dia comum de trabalho e embarcou no helicóptero. Quando pousaram, um pequeno grupo de oficiais o aguardava. Havia um ar silencioso de respeito entre eles. O almirante Lawson deu um passo à frente,
Brandon Clark, disse ele, estendendo a mão. Eu sabia que não estava errado ao te chamar. Trabalhamos juntos por anos e você foi o melhor oficial de maquinaria que já conheci. E claramente ainda é. Quero reconhecer oficialmente o papel que você desempenhou ao salvar essa operação. Brandon apertou a mão do almirante. Sentia os olhos da equipe sobre ele, mas não como antes. A dúvida havia desaparecido. O almirante alcançou o bolso e entregou a Brandon um envelope branco. Esta é sua compensação pelo trabalho de consultoria. E foi conduzida uma revisão administrativa sobre o incidente que levou à sua aposentadoria. A falha que antes havia sido atribuída à sua supervisão foi reavaliada com base em registros arquivados. Isto é um pedido formal de desculpas e reconhecimento por seus anos de serviço. Watkins se aproximou. Parecia mais leve do que no dia anterior, mas ainda havia em sua expressão uma mistura de culpa e admiração. Sr. Clark, estudei esse modelo de motor por anos, mas o senhor me mostrou que sempre há mais a aprender. Brandon sorriu pela primeira vez naquele dia. Um sorriso breve, mas genuíno. Caminhou em silêncio em direção ao heliponto da base, acompanhado apenas pelo som de suas botas tocando o concreto úmido. O céu sobre Kitsap estava encoberto, nuvens baixas se movendo com o vento do oceano. Ao longe, o Seacoast S. Arleigh Burke se preparava para partir. Seus motores agora funcionavam em plena potência, exatamente como deveriam. O almirante Lawson esperava ao lado do helicóptero. Está tudo certo, Sr. Clark. O piloto vai levá-lo de volta. Obrigado, almirante. Sem dizer mais nada, Brandon subiu os degraus da aeronave e sentou-se junto à janela. À medida que decolavam, observava a base encolher lá embaixo. Técnicos se movimentavam pelas estruturas. A rotina continuava, mas não foi até o helicóptero subir mais alto que ele a viu. Lá estava ela, o contratorpedeiro que carregava o peso de seu fracasso injusto, imenso, cortando as águas da baía, deixando um rastro branco de ondas atrás de si. Brandon manteve os olhos fixos no navio por alguns momentos. Uma realização silenciosa de que, por trás daquela estrutura imponente, havia uma parte dele, seu ofício, seu dom, sua verdade. Do alto, observou a linha costeira desaparecer aos poucos. O mar refletia a luz cinzenta da manhã e, à distância, a silhueta do USS Arleigh Burke sumia pouco a pouco, voltando à sua missão. E talvez à sua maneira, oferecendo um agradecimento silencioso àquele que o trouxe de volta ao mar. Se você achou a história interessante e inspiradora, por favor deixe um comentário com sim e aperte o botão de curtir e o botão de compartilhar abaixo do vídeo. Isso nos ajuda a saber que estamos realmente trazendo conteúdo valioso para o público e nos ajuda a espalhar esta história ainda mais no YouTube. Obrigado. Nos vemos no próximo vídeo.